Estamos de volta com o Jornal Anhanguera e no quadro Vamos Ajudar, nossa equipe foi até a casa da Rosa. Ela tem uma filha que nasceu com paralisia cerebral. A Rosa ganha um salário mínimo de auxílio e o dinheiro vai praticamente todo com medicamentos. Ela está precisando muito da sua ajuda. A Rosa é uma pessoa de muita fé. E isso a gente percebe nos pequenos detalhes. Há 13 anos, é na devoção que ela encontra forças para cuidar da filha, que nasceu com paralisia cerebral. A médica deu 6 meses de vida, né? Naquela época lá, mas, como se diz, a gente tem fé, tem tudo, né? Pode faltar o principal, mas o importante é você ter Deus e ter fé. Aí eu peguei um propósito com o Divino Pai Eterno, eu sou bastante devota dele. E se ele não deixasse ela ir com 6 meses, né? Eu subia aquela escada da Trindade todo ano de joelho e todo ano eu tô aí na caminhada. A casa é bem pequena, só um cômodo, onde ela vive com os 2 filhos. O sustento vem do salário mínimo de auxílio do INSS. E a maior parte do dinheiro, cerca de R$600, ela gasta só com os remédios da Raíssa. Sobra pouco mais de R$300 para ela pagar a água, a luz e a comida, que está sempre em falta. Na geladeira, só o leite e sem lactose, porque a Raíssa é intolerante. Na gaveta de comida já não tem praticamente nada. Nesse espaço tem ainda um fogão, já bem velhinho, mas que dá conta do recado, e um armário para guardar as roupas. A Rosa não pode ter um emprego fixo porque ela se dedica 24 horas a cuidar da filha. O que ela realmente gostaria é de poder aumentar a casa dela, pelo menos mais um cômodo, para poder dar mais espaço e conforto para a Raíssa. O que mais ela precisa mesmo, assim, no momento é fralda e remédio, entendeu? E eu queria mais, assim, que me ajuda nos materiais, né? Para dar mais conforto para ela, para levantar mais um quarto, né, para minha filha. Assim, umas coisas assim, lajota, telha, cimento, areia, né? Apesar dos dias nada fáceis, desistir é uma palavra que não está no vocabulário dessa família, que carrega Vitória até no nome, Raíssa Vitória. Tem hora assim que eu penso em desistir, mas na hora que eu foco assim a imagem para Deus, para a Raíssa e para o Pai Eterno, a minha força renova tudo de novo. Tá aí a história da Rosa. Se você se sensibilizou, puder ajudar ela de alguma forma, liga aqui pra gente no 3622-1600 que a gente te passa o contato dela. A Rosa quer construir mais um cômodo na casa, mas qualquer ajuda é muito bem-vinda, seja de alimentos, roupas, qualquer coisa que dê um conforto maior para essa família. E a gente fala agora sobre férias para te mostrar que a cidade de Três Ranchos, no sudeste de Goiás, deve receber 25 mil visitantes só nesse mês de julho. É só começar o período de férias para muita gente pegar o caminho de Três Ranchos. Também não é por menos, a cidade oferece muitas opções de lazer, seja para quem frequenta centenas de casas na margem do Lago Azul ou mesmo para aqueles que gostam de um passeio de barco. Um dos lugares que devem receber muita gente é a Prainha. Aqui o visitante tem acesso gratuito ao lago e pode ficar de boa com a família e os amigos. Quem passar aqui pela Prainha vai poder curtir com tranquilidade a beira do Lago Azul de Três Ranchos. E para oferecer entretenimento com mais diversão e alegria, a Prefeitura está organizando eventos esportivos com modalidades que já caíram no gosto dos moradores e visitantes. Um campeonato de futebol society vai acontecer no estádio da cidade. E o campo está sendo irrigado para a grama ficar um tapete durante os jogos. É um futebol diferente, é o society, onde todos os torcedores dos seus times, quem torce para o Vasco, Flamengo, Corinthians, vai jogar defendendo a sua bandeira, o seu time, vai vestir a caráter e vai disputar como se fosse um brasileiro aqui em Três Ranchos. Nessas férias, a Secretaria de Turismo informou que cerca de 25 mil visitantes devem passar por aqui. Convidar todo mundo para vir para Três Ranchos, tem lazer, tem descanso, tem lago, tem festa do Rosário, então vem todo mundo para cá curtir com a gente o mês de julho. Três Ranchos fica a 280 quilômetros de Goiânia, saindo pela GO 020, passando por cidades como Pires do Rio e Catalão. E falando em férias, esse é o período em que a criançada está sem aula e que os ventos estão mais fortes, uma combinação perfeita para que as crianças e adolescentes soltem pipas. Mas essa brincadeira acende um alerta sobre os perigos do cerol, que deixa de ser saudável quando coloca vidas em risco.
Nessa época do ano, o céu fica colorido. São vários tamanhos e formatos. No Parque Estrela d'Alva 4, as pipas fazem a alegria das crianças. Mas enquanto algumas pessoas se divertem com as pipas, esse mototaxista tem medo. O Elias trabalha nessa profissão há mais de 5 anos e passa maus bocados durante o período de férias. Quando eu estava passando na moto, né? Aí foi muito rápido, aí a linha estava atravessada na pista. Quando eu vi, já tinha, né, bateu na anteninha e cortou rapidinho, né? Se eu tivesse sem antena, tinha decepado meu pescoço. Creio que sim, né? Muito perigoso linha de pipa. O cerol é uma mistura caseira que as pessoas usam para cortar a pipa quando ela já está lá no alto. Em muitos casos já vem até pronto, como é o caso da linha chilena. Mas o que parece inofensivo traz consequências graves e em muitos casos pode ser fatal. 50% das pessoas têm medo de sofrer algum tipo de acidente, né? 25% geralmente é causada lesão corporal e 25% dessas pessoas vêm a óbito. O diretor dessa empresa de mototáxi conta que mesmo com a proibição, o perigo é frequente. Na nossa associação aqui, nós contamos aí com 40 mototaxistas e só nessa semana aqui já aconteceu aí 7 casos dos mototaxistas se depararem com linha de pipa. E se não fosse essas antenas, nós já teríamos aí um prejuízo muito sério aí. Pois eu acredito que a antena, como vocês podem ver, ela vem bem aqui na linha do pescoço. O pescoço é muito frágil, com a linha de cerol, a pessoa pode vir até a óbito aí. A principal forma de evitar esse tipo de acidente é se conscientizar. Primeiro, observe o lugar para evitar fios de alta tensão. Cuidado com as ruas. Vai que na distração você é surpreendido por um carro. Afinal, soltar pipa é uma brincadeira divertida e fica melhor ainda com segurança. O que nós temos feito é orientando as pessoas que estão praticando esse tipo de brincadeira. E quando acontece o acidente, se for de menor, a gente conduz esse menor juntamente com o responsável até a delegacia da Polícia Civil. E caso seja de maior, essa pessoa é conduzida à delegacia também para poder responder ali por crime. Realmente, a gente sabe que soltar pipa é uma diversão, né? Uma brincadeira passada de geração para geração, mas precisa ter cuidado, né? Porque se está machucando alguém, se está colocando a vida de alguém em risco, aí já não é mais diversão, né? Mudando de assunto agora, nós vamos lá para Goianápolis, região central de Goiás. O município é a capital do tomate e também é conhecida pelas diferentes receitas. A novidade deste ano é a trufa de tomate, que você vai aprender o passo a passo agora aqui no J1. Com a colheita atendendo a expectativa do produtor, o que não falta é tomate para fazer receita boa. Uma das chefes de cozinha da cidade de Goianápolis mostra opções que não têm fim de pratos que agradam paladares exigentes. A receita de hoje é essa aí, ó, a trufa de tomate. Então se prepara para anotar os ingredientes que vamos precisar. As medidas vão depender de quantos bombons você quer fazer. Se forem 5 trufas, vamos precisar de 200 gramas de chocolate, 6 tomates, 3 xícaras de açúcar, 3 limões e coco ralado a gosto. Primeiro raspe o tablete de chocolate e deixe os pedaços limpos. Aí esse chocolate pode ser o amargo, pode ser aquele de leite, como é que é? Pode preferência qualquer chocolate, ele sendo escuro, porque ele branco também faz, mas ele não vai ficar tão bonito e tão gostoso igual ele. Depois coloque numa panela e leve ao fogo durante 1 minuto. Quando derreter, desligue e leve o chocolate à geladeira para endurecer. Deixe aí por 1 minuto também. Para fazer o recheio, bata o tomate no liquidificador até ele dissolver. Depois, coe o tomate numa peneira para tirar a semente e a casca e ponha na panela. Adicione o açúcar e o suco de limão. Leve ao fogo e mexa por 1 minuto. Depois acrescente o coco e vá mexendo até engrossar. Ah, e não esquece do chocolate não, viu? Tira ele da geladeira, ponha na forma e coloque a geleia de tomate. Feche o bombom com mais chocolate e deixe gelando mais um pouco até chegar no ponto. Depois de muito trabalho, agora a gente vai ter a oportunidade de experimentar essa trufa de tomate. É a primeira vez que eu vou comer, viu, gente? É surpresa pra mim. Vamos ver se ficou boa.
Dona Maria do céu, muito bom, viu? Deliciosa, Parabéns. não é? De onde que a senhora tirou a ideia de fazer essa receita? Eu faço trufa de leite condensado com coco ralado, com ameixa. Por que não fazer do tomate? Eu fiz e adorei. E espero que vocês também vão gostar. E eu gostei muito, parabéns. Obrigada. E veja a seguir, um sono de qualidade pode evitar doenças. E ainda como foi a final da Copa Novos Talentos de Futebol aqui em Lusiânia. Nós voltamos em instantes. J1 de volta, e você tem algum tipo de distúrbio do sono? A Universidade de Brasília está tentando descobrir qual a relação de noites mal dormidas com doenças neurológicas. Você dorme quantas horas por dia? Umas 4 ou 5 horas por dia. É suficiente? Não. Às vezes não é de jeito nenhum suficiente. Hoje você dormiu quantas horas? 3 horas. 3 horas? 3 horas e pouquinho. A Ana trabalha durante a madrugada na rodoviária do Plano Piloto. Só consegue pegar no sono lá pelas 10 da manhã. Contou que também dorme pouco, umas 5 horas, e já percebeu algumas mudanças no comportamento. Fica cansada, a mente, a gente não assimila muito bem as coisas, não guarda assim, sabe? Não registra muito bem as coisas na mente, não assimila mesmo. O problema é quando essas poucas horas de sono não são bem aproveitadas. A pessoa não dorme bem, acorda várias vezes durante a noite. Pode ter, por exemplo, uma apneia, em que se para de respirar por alguns segundos, correndo o risco até de sofrer um infarto. Essa clínica na Asa Norte faz 80 exames de polissonografia por mês. O paciente é monitorado enquanto dorme para saber se tem algum transtorno do sono. Em 99% dos casos, o distúrbio é confirmado. Acordar sufocado é um outro indicativo de que ele possa ter um transtorno do sono, ter pesadelos com muita frequência também, atitudes anormais durante o sono presenciadas geralmente por um outro familiar, falar, andar, se debater, isso são todos transtornos do sono. Uma paciente da clínica preferiu não se identificar, mas mandou um áudio contando pra gente o que aconteceu durante um pesadelo. Eu sonhei que eu e meu marido estávamos num lago e ele começou a se afogar. Eu então fui salvá-lo tentando me agarrar a um paredão de pedras. Quando ele me acordou, eu estava segurando o pescoço dele com um braço e com a outra mão eu estava arranhando a cabeceira da cama. A UNB tem feito pesquisas sobre doenças neurodegenerativas, como epilepsia e Parkinson, usando ratos de laboratório. Os pesquisadores estudam as alterações no sistema nervoso para tentar descobrir os fatores que causam a morte do neurônio e ainda testar novos tratamentos. E agora esse mesmo grupo de pesquisadores da UNB se prepara para um novo desafio: descobrir se existe alguma relação do transtorno do sono com distúrbios neurológicos. E a partir daí, a pesquisa passa a trabalhar métodos mais eficazes de prevenção e tratamento. Só que para a pesquisa funcionar, precisa de voluntários. Esse é um dos equipamentos que vão ajudar na pesquisa. Ele vai mapear as amostras de sangue coletadas dos pacientes. E aí nós poderíamos, portanto, ter uma caracterização que nós chamamos da patologia, o mecanismo da doença. Isso já é um ganho desse estudo. Uma vez que nós identifiquemos determinados alvos que estão alterados, poderíamos planejar uma terapia gênica sobre estes alvos e tentando, neste caso, reverter a evolução da doença. Vamos falar de esporte agora. O fim de semana foi de Copa Novos Talentos. Essa é a primeira vez que Lusiânia cedia o evento, que já é feito em Brasília há mais de uma década e que revela jogadores de futebol. Foram 7 dias de competição. A primeira edição da Copa Novos Talentos do entorno reuniu cerca de 2.000 atletas de até 17 anos. Ao todo, 9 cidades participaram da disputa: Lusiânia, Cidade Ocidental, Ouro Branco, Formosa, Cristalina, Brasília, Unai e Paracatu. Oportunidade para os garotos da região do entorno, Brasília, até mesmo que não tem condição de estar viajando para poder fazer uma avaliação fora.
Então nós trouxemos a Copa para cá, para esses garotos estarem disputando e mostrando o seu futebol. Os jogos foram no estádio Serra do Lago, com direito à torcida e também muitos olheiros. A gente esteve na presença aqui a semana toda do pessoal do PSTC, né, do Paraná, e dentro das avaliações foi passado 8 nomes, né, para nós, que vai para o Paraná para poder fazer o teste final, né? E 2 já aprovados direto, já para ficar já na categoria de base do PSTC. As finais foram disputadas em 4 categorias. No Sub-17, Lusiânia disputou o primeiro lugar com o Alexaniense. Alguns atletas acabaram se destacando mais e mostrando que tem intimidade com a bola. Os 2 melhores times de cada categoria recebem medalhas e troféus, além dos artilheiros e melhores goleiros. Mas o que a maioria desses atletas está correndo atrás mesmo é de uma oportunidade para realizar um sonho. Meu sonho é ser jogador, né? Como Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, esses jogadores aí. Mas para se tornar um jogador profissional tem que ter muita dedicação. É o que o técnico do Santos de Brasília falou para o time que comanda antes de entrar em campo e que disputou a final do Sub-15. A gente vem trabalhando com eles já vem há bastante tempo, né? Então o que a gente fala é que eles têm que focar no futebol, né? De vender da disciplina, comportamento e tal. E numa final como essa, é ter coração, jogar com o grupo, no coletivo, né, que é o mais importante, né? História e religiosidade, essas são as marcas da Festa do Doce de Lagolândia, uma comunidade que fica a 40 quilômetros de Pirinópolis. Nossa equipe foi lá registrar a festa e conhecer um pouco sobre a história. Lagolândia cresceu às margens do Rio do Peixe. São 100 anos de história. O distrito pertence a Pirinópolis e tem cerca de 500 habitantes. É aqui que acontece todos os anos a festa do Divino Pai Eterno, de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. A festa tem como atração um festival de doces de encher os olhos. Já andei em 4 cantos desse Nordeste, de tudo, em Portugal e tudo. Mas nunca vi uma historiazinha igualzinha, nenhuma minha. Eu ficava doidinha para voltar, a saudade era imensa. Para entender como começou a festa, a gente precisa conhecer Benedita Cipriano Gomes, mais conhecida como Santa Dica, fundadora da comunidade. Foi enterrada em plena Praça Central. Segundo a crença, Santa Dica adoeceu e morreu aos 7 anos. 3 dias depois, milagrosamente, voltou a viver. A história ficou conhecida na região e as pessoas começaram a visitar Lagolândia para receber orações da Santa Dica e pedir milagres, como o que aconteceu com ela. Em poucos anos, a curandeira já tinha milhares de seguidores e até chegou a liderar um pelotão na Revolução de 1932 em São Paulo. A história dela é muito rica, sabe? Apesar dela ter sido uma pessoa, né, considerada dentro dos padrões assim da cultura religiosa, principalmente muito discriminada por nascer com dons mediúnicos, mas ninguém pode tirar esse prestígio dela, essa força como mulher. Seu Pedro foi motorista da religiosa e lembra dos anos em que viveram juntos. Uma mulher muito especial, né? O povo gostava muito dela. Eu, por exemplo, tinha uma convivência muito grande com ela, muita amizade. Uma mulher guerreira. Guerreira. Santa Dica morreu há quase 50 anos e a casa dela virou um memorial. E a família fez questão de preservar a casa de Santa Dica, construída 100 anos atrás. Até a porta foi preservada, é a primeira porta da casa. E o piso ainda é de terra batida. Em 1992, teve uma enchente aqui em Lagolândia que danificou parte da casa. Mas aí a comunidade se reuniu e ajudou a reconstruir o lar de Santa Dica. Até hoje, Lagolândia vive e revive essa história. As procissões religiosas e nas graças pedidas aqui e alcançadas. Maria Helena conta que venceu um câncer depois de rezar diante do altar de Santa Dica. Foi um ano de tratamento, mais um ano, eu digo, foi de glória, de bênção, sabe? E assim, aqui o povo aqui rezou para mim.
Eu digo assim que eu ganhei essa graça porque a Lagolândia, o mundo rezou para mim. E tem a festa do doce que se fortalece a cada ano. Dessa vez foram 5 toneladas. É doce demais, meu amigo. Toda a comunidade se une e faz a doação dos ingredientes. São os próprios moradores que preparam os doces. A produção começa 1 mês antes da festa. Se não fosse assim, não dava certo não, porque tem bastante voluntário. E muito trabalho. Muito. E todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. E aí o trem dá certo. Dá tudo certo. Vixe, tem doce de todo tipo, de mamão, de figo, de doce de leite, goiabada, queijo. Fala pra mim, se não dá água na boca. Você se lembra da dona Floripa, que apareceu no início da reportagem? Então, ela tem 91 anos e garante que o doce de Lagolândia dá até um ânimo a mais, independente da idade que a pessoa tiver. É uma emoção tão grande que desde criança eu acompanho que não tem como expressar. Viu? Não tem. Eu não estou aguentando nada, hoje estou aguentando. E para ajudar a servir o pessoal, vale a ajuda de todo mundo da comunidade ou até mesmo dos visitantes. Gente como a Marília, que está se virando bem aqui, né, Marília? Doces. 2 doces. Como é que é para você participar dessa festa? É uma maravilha, uma doçura. Tem quanto tempo que você participa? Já tem 15 anos, inclusive já fui rainha. Não pensa em parar, não? Nunca, nunca, se Deus quiser. Os visitantes vêm aos montes, participam das missas, comem os doces, entram na casa de Santa Dica. É uma satisfação muito grande, né? É muito trabalhoso, mas é muito compensativo também. A gente, sempre que a gente puder, a gente está aí, ajudando o festeiro. A garantia de que a tradição vai seguir firme vem dos pequenos, que também se encantam com tudo por aqui. Eu vou comer esse prato todo, eu vou pegar outro prato de novo para pegar mais ainda doce, porque é uma delícia. A barriga não vai ficar grande demais, não? Não! Vai caber tudo? Vai! O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e até amanhã.